Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Medicina Ilimitada. Esse podcast que fala sobre os bastidores, sobre as belezas, sobre as dificuldades, sobre as oportunidades da medicina. A nossa missão aqui é trazer uma nova perspectiva da vida através dos olhos da medicina. E hoje a gente tem aqui dois grandes amigos que encarnam essa visão como ninguém. Dr. Max Ventura, médico, perito, legista, ex-presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, e Dr. Luiz Moraes, meu amigo, colega de turma, confidente, meu terapeuta de bar, querido amigo, anestesiologista, gestor, ex-presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará e hoje diretor financeiro do Sindicato dos Médicos do Ceará. Muito obrigado por vocês terem vindo. O Medicina é de vocês, a gente quer escutar o íntimo de vocês, né? Por que vocês, como vocês são ilimitados, né? E o Medicina tem a cara de vocês, né? Se vocês estão aqui hoje é porque a gente os considera médicos ilimitados, de ações ilimitadas, de uma vida ilimitada. Muito obrigado por vocês terem vindo. Muito obrigado, agradeço demais o convite. É uma honra estar aqui no Medicina Ilimitada, estar aqui nesse bate-papo com vocês dois. Para quem não sabe, o Max veio de fora, tá, pessoal? Foi uma contratação a peso de ouro do Medicina. O Luiz não, tá aqui em casa, mas foi difícil trazê-lo também. Tímido, mas um coração lindo, aberto, uma mente, cara, extremamente inteligente. Obrigado, meu irmão, por ter vindo, viu, cara? Agradeço, Douglas, pelo convite, pela oportunidade e por poder enfrentar esse grande desafio que é conversar com mentes que eu admiro tanto, como vocês dois. Quem admira é a gente, né, Max? É. A gente que admira esse cara. Que além de ter uma bondade, um coração maravilhoso, uma mente privilegiada. Pessoal, a gente sempre começa aqui o Medicina com... A gente acredita que a medicina é um chamado, efetivamente, né? E todo episódio a gente começa com isso, né? Como se deu o chamado de vocês para a medicina, para essa profissão tão bonita, né? Diferente de todas as outras, né? Acho que a gente conhece as pessoas no momento de talvez, né, infelizmente, maior sofrimento, mas também quando a gente consegue apaziguar esse sofrimento, né, de maior alegria, que é você trazer conforto, né? Como foi que esse chamado aconteceu para vocês? Eu sempre tive curiosidade sobre coisas médicas, desde sempre na vida. Ingressei na saúde pública como técnico em radiologia, fui técnico em radiologia durante 6 anos, então minha carreira na saúde pública ela é bem maior que minha carreira na medicina. Só que quando eu ingressei na saúde pública como técnico em radiologia, eu senti que eu queria fazer ainda mais pelas pessoas, que eu queria ir além, que eu queria participar mais das decisões, das condutas, da terapêutica dos pacientes. E aí dei o gás ali estudando e buscando o máximo possível a aprovação na faculdade de medicina. E durante o período em que eu fiz a faculdade, eu trabalhei como técnico em radiologia. Então foram no total 12 anos de técnico em radiologia e depois mais 3 anos como médico. Você sabe que a gente tem um amigo em comum, que é o Augusto, que é médico, hoje ginecologista. Um abraço grande, Augusto. Meu compadre, indo e voltando, né? Que começou também a carreira e a paixão pela medicina como técnico em radiologia. Que bacana, Max. Essa parte eu não tinha estudado, não, viu, cara? Não tinha... As minhas pesquisas não foram tão profundas assim. A biografia dele. Essa biografia toda, não. Essa é inédita, a gente só vê aqui no Medicina, né? Soltei aí inédito. Você se formou lá no Cariri, né? Me formei pela Universidade Federal do Cariri. Foi uma escolha na época, porque eu tinha a pretensão de uma universidade federal, consegui algumas, e aí escolhi a Universidade Federal do Cariri. Eu acho que foi uma boa escolha, uma excelente universidade, tem muito a oferecer e tem muito a crescer. Claro. Lá a nível de formação médica. Apesar das dificuldades que se enfrenta lá, eles têm muito a crescer e eu acho que foi uma boa escolha que eu fiz. Depois a perícia médica, como foi? Na faculdade eu já me encantei pela medicina legal. Então,
Quando eu me formei, eu me formei bem na pandemia, bem no auge, 2020. 2020, por decreto, antes de concluir toda a grade do internato, porque houve a necessidade de uma formação antecipada de médicos. Então, eu me formei nesse contexto, fui para as emergências do interior do estado, trabalhei no SAMU, mas sempre na expectativa do concurso público para a medicina legal, porque eu me interessei de cara na faculdade. Eu já tinha Desejo esse desejo, essa vontade. essa vontade. E aí consegui o êxito na primeira tentativa, graças a Deus, e ingressei na PEFOS, na Perícia Forense do Ceará, que hoje é a referência no país. Claro. Então foi uma alegria muito grande. E daqui a pouco a gente vai falar do sindicato. Vou ficar só na formação por enquanto, porque a gente vai criar aqui um storytelling interessante que já. E você, Luigi? Bom, eu conheço o Luigi de várias facetas, né? Em vários momentos da vida. Eu acho que o Luigi tem muito a ensinar a gente, me ensina todo dia. Eu falo com o Luigi quase todos os dias, né? Acho que é um amigo muito presente. A gente se reencontrou depois de eu passei muito tempo fora do país e a gente teve a oportunidade de se encontrar no meu casamento em Curitiba, que foi muito legal, assim, sou muito grato dele ter dado esse tempo e essa consideração a mim, e de lá para cá a nossa relação tem sido cada vez mais presente, realmente muito presente diariamente, né? Mas conta um pouco do que eu sei e que talvez as pessoas não saibam, Luigi. Como é que foi o chamado do Luigi, como é que ele chegou até a faculdade, essa turma ilustre que foi a nossa turma aí. Sim. Dover, o meu chamado para medicina, eu posso te dizer que acontece quase todo dia, cara. A afirmação para mim de ser médico acontece a cada quase todo paciente que eu atendo e que eu vejo e a cada desafio que eu enfrento no dia a dia. É como uma relação com a pessoa que você ama, que você gosta, e que não é mais aquela paixão que você não raciocina e é só sentimento, mas é uma vivência racional de dificuldades que você pensa, às vezes duvida, mas você vai lá e afirma: "Não, eu quero continuar sendo médico", E constrói essa relação no dia a e dia constrói essa relação. e recebe o afago, né, o carinho de quem você ama, né, que no caso. Exato. E é tocante para mim, porque eu sou anestesista e eu vejo, faço muita sedação para pacientes e vejo o paciente sedado, vulnerável. E eu me sinto completamente responsável por aquela vida, por aquele ser que está ali. E o quanto é essa responsabilidade, sabe? É tocante para mim isso, ver um paciente que entregou aquela Sua vida. sua vida a alguém que ele acho que nunca tinha visto antes, mas que está ali para assumir toda aquela responsabilidade, toda aquela existência, toda aquela história de familiar que ele tem. Seu bem-estar, e o cara tá completamente desacordado, né? E tá Desacordado. à mercê Ele confia em mim. da nossa ciência. Olha que E poder, né, cara? Eu acho, assim, no bom ponto de vista, né? Eu acho que eu sempre afirmo isso em todo episódio, porque todo mundo traz uma perspectiva diferente da sua atuação na medicina, né? E cada um traz uma beleza diferente do que é ser médico, né? E é por isso que eu digo, eu me apaixono cada vez mais pela medicina toda vez que eu faço um episódio do Medicina Ilimitada, porque realmente através de vocês, eu me encanto, porque é uma profissão realmente encantadora, né? E vou puxar isso já e já vou aqui tentar pegar esse gancho, Luigi, da beleza da medicina, da importância da tecnicidade que é preciso que o médico tenha, né? Da importância de boas escolas médicas que o Marcos citou, como a Universidade Federal do Cariri. E aí eu trago para a mesa, para a baia aqui, essa discussão, que é uma discussão que hoje faz parte de qualquer encontro de médicos, né? Como a gente lida com
com essa formação em massa, com essa massificação da formação dos médicos? O que é que vocês veem de bom, de ruim? Se há problemas, se não há, se há problemas, quais são as possíveis soluções? O que é que vocês veem desse cenário? Esse cenário ele iniciou ali bem quando eu ingressei na faculdade, com um discurso de que o país faltava médicos e que pela falta de médicos a gente precisava formar médico em todos os lugares que eles iriam se fixar ali. É um discurso falacioso que foi criado na época e inclusive até, a meu ver, um discurso irresponsável. Perfeito. Já lá na época do governo Dilma Rousseff, em 2014, quando iniciou-se o programa Mais Médicos, né, nos seus vários braços, e um deles era a formação médica. E aí criou-se esse boom de faculdades de medicina e agora a gente tem visto os resultados. E ainda não formamos todas as universidades, porque nós temos ainda muitas universidades para serem abertas, né? Sim. Só aqui no Ceará já temos 22 e tem mais 10 aprovadas. Mais 10 aprovadas. E isso vai gerar um quantitativo de profissionais sendo formados, e a gente já tem profissionais sendo formados de forma ineficiente. Médicos desqualificados que estão caindo no mercado e não estão conseguindo resolver a contento os problemas da população. E era um alerta dado pelas entidades médicas, pelos sindicatos, pelos conselhos, pelo próprio CFM, que alertava da necessidade de uma formação médica de qualidade, uma formação médica adequada, e isso não foi levado em consideração. Achava-se que o médico queria fazer uma reserva de mercado e tudo, quando o problema da saúde brasileira ela está muito mais numa questão estrutural Perfeito. e de segurança profissional do médico que na própria formação em si. Guarda isso aí, que essa segurança é importante que a gente fale, porque ela talvez faça parte de uma estratégia para a retomada da reformulação dessa estrutura que é deficitária, né? Então, assim, realmente não faz sentido a gente hoje formar tantos médicos, é como se a gente tivesse aqui fazendo televisões sem controle de qualidade, né? Obviamente guardando as diferentes proporções, né? Então, Luigi, a gente está formando médico, a gente forma médico em lugares que não tem hospitais, com volume, com complexidade de atendimento, com médicos, professores qualificados, ou se são qualificados, não são compromissados. Muitas vezes os médicos saem de Fortaleza para dar aula no interior do estado. Tem cidades que não tem hospital, tem posto de saúde aí, mas já tem uma ou duas faculdades de medicina. Como é que você vê isso, cara? Assim, e como é que é essa, né? Qual é o sentido que faz a gente formar tanto? Se no fim das contas a gente vai colocar para os pacientes, colocar a população realmente em maus lençóis, digamos assim, né? Sim. Dúvida. Desde o começo dessa época dos Mais Médicos, que se passou a divulgar que o problema médico no Brasil era a falta de médicos, a gente faz medicina, a gente é médico e a gente viu isso na faculdade. Diagnósticos errados levam a tratamentos errados. E pode morrer o paciente, pode ficar pior, pode retardar um tratamento e ficar sequelado. E eu acho que isso tem a ver com o diagnóstico errado e ninguém olha para trás e diz, eu errei nesse diagnóstico, ou pode ter outro paralelo que... Mas realmente, hoje, depois de tanto tempo de formação e de tanta faculdade, e tanto médico saindo, e a densidade médica aumentando, hoje você vê a demografia médica, depois de tudo isso, na prática, que a demografia na capital é quase 7, 8 vezes maior do que a demografia médica no interior. Então, hoje você tem dados, ciência é observação de dados e comprovação e refutação.
Hoje você vê que não era só isso, não faltava médico, falta estrutura. Investimento, Você sabedoria, né? E a gente No vê, investir. a gente visita hospitais, postos de saúde hoje, 2025, que é triste você ver aquela situação. Essa semana, para vocês terem uma ideia, uma enfermeira me mostrou um vídeo que estava dormindo no hospital aqui de Fortaleza no chão. 2025, 10 anos depois de se dizer que o problema da saúde no Brasil era a falta de médicos. Em Digamos Fortaleza, que né? talvez tenha sido alguma coisa, 10%, 20%, mas esse diagnóstico, ao meu ver, é falho e está levando a tratamento prejudicial. E se insiste. Isso, Pior claro que que, E exatamente. aí a gente tem uma leva de médicos que estão sendo formados e que a gente sabe que para se ter um conhecimento técnico médico é preciso ver paciente. Aí a pessoa às vezes é formada, faz uma disciplina de cardiologia na faculdade, um módulo de cardiologia, seja lá qual é a metodologia daquela faculdade, e quando ele termina, ele não vê um paciente cardiológico. Aí faz uma pós-graduação, que está em moda, porque não tem residência para a quantidade de médicos formados. E aí, carimba, já tem o RQE, faz uma prova de título, pronto. E é um cardiologista sem nunca ter. Exatamente. Né? E quem sai mais complicado na história é o paciente, que não tem o menor conhecimento dessas diferenciações. Hoje já é realidade, não tem como a gente voltar atrás. Né? E o que é que a gente poderia fazer hoje para, frear essa massificação da formação médica, essa praticamente produção industrial de diplomas, e 2, tentar averiguar, avaliar, se assim eu posso dizer, a qualidade dos médicos que estão saindo. Né? Faz sentido a gente falar numa avaliação como uma OAB dos médicos? Sim, e é discutido a nível nacional pelas entidades médicas isso, que haja um exame de ordem, mas que esse exame de ordem ele não seja punitivo apenas de forma unilateral para o estudante, que a pessoa vai passar 6 anos investindo ali naquela graduação, chega lá no final ele não passa na prova. E a faculdade que tem uma ineficiência, como é que vai ficar a situação dela? Então, que haja também um fechamento de faculdades que têm uma ineficiência na formação médica. Então, existe essa discussão? Existe. Mas que haja essa punição bilateral. Tanto Entendi. para aquele que não teve a formação adequada, a gente não tem como liberar. Claro. É impossível liberar uma pessoa que não tem um mínimo conhecimento médico para lidar com uma coisa tão séria quanto a medicina. Da mesma forma, a gente também não pode punir só o estudante e deixar ali a universidade funcionando e colocando mais pessoas só para dar lucro ao empreendedor. Também não tem sentido. Você sabe que na segunda temporada, o primeiro episódio foi com uma advogada, a Bruna, que talvez seja uma das maiores advogadas hoje de imigração nos Estados Unidos, né? E ela é cearense. E ela me falava, né? E eu queria fazer o processo, e ela disse: ó, você tem a profissão que mais dá trabalho da gente revalidar em qualquer lugar do mundo. Engenharia, direito, qualquer coisa, psicologia, pedagogia, é fácil a gente revalidar o título. Mas medicina é extremamente complicado, porque o resto do mundo considera essa profissão extremamente importante. Né? O médico ele tem que ser extremamente bem treinado para poder cuidar adequadamente da população. O nosso trabalho, ele tem uma raiz social. Se o nosso trabalho é mal feito, a sociedade está ruim. É como um professor. Sim. Se o trabalho do professor é mal feito, a sociedade está ruim. Né? É uma Então, assim, responsabilidade com a vida das pessoas, com a vida da sua população, do seu país. Né? vocês consideram que as nossas entidades, né, sindicatos, FENAM, CREMEC, pecaram em deixar a revelia, em não cobrar politicamente, né,
ou ser oposição efetiva, política, a esse movimento, né, de governos sucessivos, a formação de médicos desenfreados? Eu não acredito que tenha ocorrido alguma forma de negligência dessas entidades no que tange a este aspecto específico que nós estamos falando, da abertura indiscriminada de faculdades, tudo. Houve um grande debate, inclusive eu participei de muitos deles em Brasília. Só que eu creio que a estratégia que foi usada não funcionou. O motivo? Não sei. A gente precisaria sentar e fazer uma revisão histórica do que não funcionou. Eu sei que a gente chegou a conseguir uma moratória, mas essa moratória de nada adiantou, porque quando acabou a moratória, voltou a abrir faculdades normalmente, novamente. A força do Congresso Nacional em exigir que tenha uma faculdade de medicina é muito grande, porque isso é muito forte num palanque político no apelo. período eleitoral. Eu trouxe uma faculdade de medicina para a minha cidade. E isso daí é um apelo muito grande. Então, usou-se muito isso de forma política. Politicagem em cima da formação médica, da liberação de faculdade de medicina e vagas de medicina. Então, não creio que tenha havido aí algum problema com as entidades médicas em si, neste aspecto. Porém, a estratégia utilizada não foi adequada. Foi um tiro no pé para o SUS? A formação massificada de médicos? Eu falo isso porque talvez o custo SUS vá aumentar bastante pela má qualidade dos médicos que nele vão trabalhar? E disso aí você pode ter certeza. Porque quem mais sofre, no final das contas, é a população que é assistida pelo SUS, que é a grande massa de atendimento, que é onde a maior parte dos médicos prestam assistência e que é para onde vai todos os médicos recém-formados. Quase 100% dos médicos recém-formados vão para o sistema público de saúde. E aí é como o Luiz comentou, um diagnóstico errado vai levar a um tratamento errado e as complicações vêm após isso. E quem vai arcar? O SUS. E Então, custos, o etc. custo vai ser mais alto. Essa conta ela vai chegar. Essa conta podia ser diminuída se a gente considerasse uma carreira de Estado, que é uma briga da classe médica há décadas, desde que praticamente foi criado o SUS. Vocês acham que a carreira de Estado ela deixa de ser uma utopia e é uma necessidade para a sobrevivência do SUS? Ela nunca vai deixar de ser uma utopia, porque ela hoje, olhando o panorama em que se desenhou o país, os vínculos trabalhistas, as formas de contratação, a independência dos entes federados, dos poderes e a forma como está estruturado o Brasil, falar numa carreira de Estado a nível nacional não é possível, porque eu não tenho como o governo federal criar um, uma conta para o governo do estado do Ceará e a prefeitura de Fortaleza pagar. O SUS ele é descentralizado. Uhum. Então, como que se criaria? No início das minhas discussões e das minhas participações nas entidades médicas, eu discuti muito sobre carreira de Estado. Hoje eu já não penso que seja uma forma viável a carreira de Estado. O concurso público talvez seja uma opção boa? Sim, seria uma opção boa. Mas isso aí vai depender de cada ente Federado, de cada ente federado tomar a sua decisão e do fortalecimento das entidades médicas para que elas consigam ter concursos públicos a contento. Porque também não adianta abrir concurso público da forma como é aberto com plantão a R$ 100 com ou salários menores do que o que as entidades preconizam, né? Dudu, e assim, a carreira de Estado isolada talvez não faça muito efeito, porque
o trabalhador, ele procura o, o centro econômico. Ele quer sobreviver, ele quer sustentar a família dele também. Mas não só com essa remuneração, ele quer que o filho esteja em escolas adequadas, né? Ele quer ter um acesso a uma saúde melhor se precisar, né? Ele quer estar próximo desse centro econômico. Não é à toa que a grande concentração de médicos é nas capitais mesmo, né? Então, eu acho que isolado não, mas se tiver um incentivo, né? Pessoas reagem a incentivos. E se tiver uma melhoria de estrutura, eu acho que ajudaria, né? A gente viveu em estados que eram mais bem distribuídos as riquezas e os interiores eram melhores de viver, tinha médico. O cara ficava de boa lá, com a família, criava família, vivia a vida inteira numa cidade dessa que tem toda a estrutura. É porque a gente pensa no o Brasil é tão gigante É. que a gente pensa aqui na nossa realidade do Ceará que realmente é complicado. É mais fácil, às vezes, o cara morar em Fortaleza e ficar indo trabalhar no interior do que o cara do que o médico Fixar, né? fixar no interior. Então, Eu não sei se a fixação só isolada resolve o problema da saúde do Brasil. essa é a pergunta. Claro que isso somente, né, isoladamente, sem investimento real em estrutura, e etc. Muita gente compara a carreira de Estado médico com a carreira, por exemplo, de um juiz. São investimentos completamente diferentes, né? Sim. Você investir numa estrutura de saúde pública é completamente diferente de investir num júri, né? Num prédio físico que não precisa ter UTI, que não precisa ter, né, uma estrutura E que o que é custo de caríssima. manutenção é É muito altíssimo. E caro. abrir um É. hospital é uma coisa. Manter ele por um ano é outra E coisa. daí o erro da estratégia da hiperformação, né? Que não é só pessoa. Não. Né? Então a gente errou aí. O diagnóstico foi completamente equivocado. A gente achou que era só pessoa. A gente não, né? Alguns acharam que eram só pessoas. Hoje está cheio de pessoas. E aí a gente tem uma quase a precarização da medicina, efetivamente. Sim. Né? A gente conseguiu, como eu gosto de dizer, em conversas informais, eu me dou a liberdade de achar que aqui é minha casa também. A gente conseguiu acabar, inclusive, com a medicina. Né? Então a gente, com essa disseminação do ensino superior, né? Hoje, com diplomas a R$ 99 por mês, né? Como existem aí disciplinas, né? Faculdades a 99 à distância. Então, a gente conseguiu destruir a faculdade de medicina também, né? A carreira médica Aí você também. tem um médico mal formado, uma estrutura precária, salário precário, municípios precários de se morar, quem é que vai colocar o CRM a negócio? 6 anos de formação, mais 4, 5 de residência médica e colocar isso a negócio lá, correndo o risco de se complicar e perder tudo por conta de uma falha que é estatal. Cara, eu não sei se já contei essa história aqui no Medicina ou para vocês, né? O dia que eu decidi nunca mais trabalhar no setor público, eu morava no Chile, estava fazendo minha residência e vinha de férias e para poder ter um dinheirinho, eu clinicava, passava esse mês trabalhando aqui em Fortaleza e tal. E eu fui para a cidade do interior dar alguns plantões para poder ter esse dinheiro, porque lá eu não ganhava dinheiro. E um belo dia eu estava de plantão numa cidade muito próxima, aqui na Serra, perto de Baturité e tal, e uma primípara estava tendo um início de trabalho de parto. Eu fiz o toque, tinha 2 polpas digitais, e para ser uma primípara, a gente esperava que o trabalho de parto demorasse bastante, né? O fato foi que, por uma coisa divina, eu disse, não, vou deixar... Isso era o começo da noite, 7 horas da noite, começo do meu plantão. Eu vou deixá-la internada, e no momento que eu estava fazendo a internação, eu escuto um grito, ela era a única paciente internada no hospital nesse momento. Quando eu saio, ela tinha dado à luz, a criança estava ainda envolta na placenta, não tinha havido a ruptura da placenta, e eu pedi uma luva estéreo. Resultado, não tinha luva estéreo.
Eu usei uma luva de procedimento, rompi a placenta, tirei a criança, tentei pedir ambu para recém-nascido, não existia ambu para recém-nascido, pedi tubo para recém-nascido, não tinha tubo para recém-nascido. O que é que eu tenho? Eu tenho um cilindro de oxigênio e tenho uma cânula de aspiração traqueal. Era o que eu tinha, não tinha nem umidificador para esse oxigênio. Eu fiz a massagem cardíaca, entre a massagem cardíaca eu injetava um pouco de oxigênio na criança, oxigênio puro, enquanto eu fazia massagem cardíaca, sem ambu, sem nada. Consegui que a criança ficasse viva naquele momento, cortei o cordão umbilical, coloquei essa criança na ambulância que eu tinha disponível e levei para a UTI pediátrica de Baturité. E isso tudo aconteceu mais ou menos às 10 da noite, eu estava de volta. Eu liguei para o secretário de saúde e disse: meu amigo, nunca mais eu piso aqui, porque isso aqui é uma irresponsabilidade. Essa criança podia ter morrido na minha mão, e assim, a responsabilidade não era sua, era minha, por eu ter me dado, né, ter corrido esse risco. Ter aceito trabalhar aqui. Eu não sabia que eram condições tão ruins. Né? Eu espero que hoje, apesar de saber que ainda hoje existem lugares que vivem essas condições e que muitos de nós mestres estamos como é que pode dizer, enfrentando essas mesmas dificuldades, né? E nos sujeitando a essas dificuldades porque não tem emprego. Sim. E pelo Código de Ética Médica, a responsabilidade sempre vai ser do médico. E o gestor público não se preocupa em resolver as questões porque ele sabe que até chegar a responsabilização dele, vai ter primeiro a responsabilização do médico, um monte de problemas que vai acarretar naquele profissional, e isso daí ninguém olha, ninguém quer saber dessa realidade que o profissional médico passa. Acha que é simplesmente ter um médico a mais e jogar lá. Eu chamo a atenção exatamente para isso. Talvez o começo do exercício diagnóstico de por que o Brasil tem essa saúde que tem, é porque que isso aconteceu contigo e talvez continue acontecendo. E aquela autoridade que disse que o problema era falta de médico, não consegue olhar para isso aí e dizer, vamos começar a tentar entender o problema e que a gente quer melhorar, olhando por que acontece isso no município e a população está exposta a isso. Engraçado que a gente começou falando de coisas boas da medicina, né? E ainda assim, né, fica uma pergunta para mim, né? A gente às vezes traz aqui alguns problemas, porque esse é o momento da gente discutir, trazer para a sociedade que existem problemas. A gente olha para a medicina de uma forma romântica e prazerosa, mas a gente tem que trazer problemas para serem discutidos na sociedade, né? E quem deveria fazer isso e quem faz isso são entidades muito específicas, né? São entidades como o sindicato, que são o que eu costumo dizer, são entidades que fazem um enlace entre a sociedade e os profissionais médicos. Diferente, por exemplo, do CREMEC ou da MC, por exemplo, que são entidades de talvez a maior burocracia do trabalho médico, burocracia mais legal. O sindicato ele personifica o trabalho do médico, e é isso que a sociedade vê, né? E vocês, como, né, ex-presidentes, atuais diretores, né, como é que vocês veem a representatividade do sindicato? Vamos falar aqui de um modo geral e da situação do Ceará atualmente. Nós temos panoramas diferentes no país. Tem lugares que a associação é mais forte, tem lugares que o conselho é mais forte, tem lugar que o sindicato é mais forte, tem um peso maior ali naquela sociedade. Funciona basicamente assim no país. Aqui no estado do Ceará, a gente tem um sindicato dos médicos do Ceará com muita força e que ele veio de uma forma emergente nos últimos anos, trazendo aí para a sociedade várias críticas, várias discussões,
e várias denúncias, principalmente relacionadas ao poder público, né? Relacionado à gestão do sistema público de saúde, relacionado às precariedades, à própria formação médica, o trabalho médico. Porém, eu ainda tenho algumas ressalvas de melhorias que precisam ser feitas ali naquela entidade, para que haja uma resposta mais adequada, tanto para a sociedade como para o médico. Eu vi nas suas redes sociais, né? E aí aproveito, sigam o Max, Max Ventura no Instagram. O Max é muito atuante nas redes sociais, isso é muito interessante, né? A gente vai já falar sobre isso. Eu tenho visto várias críticas sobre essa tênue linha que existe entre a representatividade médica e talvez essa interrogação que se ponha na representatividade médica versus necessidade pessoal ou intenções pessoais de autopromoção e etc, né? O que é que você quer mostrar com aqueles vídeos? O que a gente precisa hoje no Ceará é de representatividade médica que entregue para o médico uma representatividade dele. Que ele olhe e diga assim, essa pessoa representa a mim como profissional médico. Porque a gente teve quando a gente faz um resgate histórico do Sindicato dos Médicos nos últimos anos, a gente teve um resgate do sindicato com a seguinte crítica: o sindicato está sendo usado como um palanque político por décadas e não está resolvendo as questões médicas. E aí a gente teve um sindicato que até certo ponto começou a resolver as questões médicas, começou a devolver para o médico muita coisa que ele precisava, fazer um resgate real do que o médico precisava. E eu participei muito como estudante, apoiei muito o sindicato nesse contexto. Porém, eu vejo que hoje no estado do Ceará a gente não tem fortes lideranças médicas que tenham uma isenção política, que diga assim, eu vou defender a categoria médica independente de quem esteja lá. Não funciona muito bem assim. A gente vê um direcionamento das denúncias, a gente vê que as coisas não funcionam como deveria funcionar quando uma denúncia entra. É aquela história, né? Pau que dá em Chico não dá em Francisco. É mais ou menos assim que está funcionando no estado do Ceará. E se não tiver cuidado, a própria entidade ela pode acabar sendo usada como um palanque político para fins pessoais. E eu enfrentei muitos problemas como presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, porque eu meti os pés nas eleições municipais. Foi um dos maiores problemas. Por quê? Quanto é essa? Eu quero saber. Porque a entidade foi tentada, a utilização da entidade por diversas vezes, né, para lideranças médicas, profissionais médicos que queriam que houvesse um aproveitamento do sindicato para isso. E a gente sabe que pessoas que se candidataram, que já foram presidentes do Sindicato dos Médicos, hoje têm uma carreira política e usa da sua experiência do sindicato para isso. Usa da influência do sindicato para isso e tenta utilizar o sindicato nesse sentido. E é um cuidado que se tem que ter. E como presidente do Sindicato dos Médicos, eu enfrentei muita dificuldade relacionada a isso, porque praticamente todos os dias do período eleitoral eu tinha que barrar uma coisa ou outra, né? Uma postagem, um podcast, uma entrevista. Que saiu de dentro do próprio sindicato? Não chegou a sair. Claro. Entendi.
Mas se eu deixasse, teria De saído. membros da diretoria, etc., que tomavam as rédeas ou queriam tomar Ia tomar as rédeas. E se eu deixasse sair, teria saído. Teria saído. A entidade teria sido usada como palanque político em diversas situações. Então, isso é um perigo, porque você acaba que coloca a entidade refém de um sistema político. E tira o foco real da entidade, que é lutar pela classe médica. E quando eu falo da classe médica, eu nem gosto dessa forma de falar classe médica, né? Eu acho que o sindicalismo médico ele é um pouco diferente. Eu acredito, eu não sou sindicalizado pessoalmente. Eu tenho minhas convicções em relação a isso, eu até já conversei muito com o Luigi sobre isso e tal, mas eu enxergo o sindicalismo médico com uma função social muito maior do que só brigar pela classe médica. Que quando você briga pela classe médica, você está brigando, na verdade, por boa estrutura, você está brigando por bons investimentos na saúde, que no fim das contas termina por uma boa prática de saúde que se reflete em boa saúde para a população. Sim. Dover, deixa eu fazer um resgate histórico aqui dessa formação do sindicato, dessa renovação que deveria ter acontecido no sindicato no ano passado, né? O Max me convidou para ser diretor do Sindicato dos Médicos, não sei se tu se lembra. Sim. E na hora eu fiquei meio duvidoso, mas eu disse, Max, foi a frase que eu disse para ele, Max, se for para ajudar a categoria médica e a nossa sociedade, eu entro. Show. E o Max, para a candidatura dele, ele levantou uma bandeira que é muito interessante. Até hoje eu falo isso e resgato, que é tempo de unir e fortalecer. Perfeito. O que acontecia? O que o Max percebeu na vivência dele? Ele percebeu o que a gente pode até conectar com as falhas das entidades médicas que tu perguntou anteriormente. Ele percebeu algumas coisas. Primeiro, que talvez o direcionamento e o uso dos recursos dos associados do sindicato não fossem usados de forma racional e técnica, certo? Então, Perfeito. outro pilar é a consistência do resultado do trabalho médico. E aí eu linko com as falhas das entidades. A gente vê situações de problemas de saúde que você vai numa prefeitura porque o trabalho do médico está precarizado, porque ele está sem receber há 4 meses. A gente vai lá, briga, pede, investe, o pessoal recebe. Daqui a 6 meses você volta de novo, acontece a mesma coisa e isso continuamente. E o outro pilar do Max, que era exatamente o trabalho com a verdade das notícias, né? Ele chegou, bateu o pé e disse: a gente vai brigar por denúncias, a gente vai divulgar denúncias, mas primeiro, o sindicato é a instituição. Eu não sou maior do que o sindicato. Eu vou divulgar denúncias que são necessárias divulgar e que é importante essa visibilidade, né? Ele o Max é aquele líder servidor que não buscava a visibilidade por si, por vaidade, entendeu? Então, esses 3 pilares, a verdade da informação, né? A gente investigava a informação, a denúncia e lutava por isso. Desde que não manchasse a imagem do sindicato, Sim. muito pelo contrário, que fortalecesse essa imagem e, por ende, fortalecesse a própria categoria, né? Teria que vir em primeiro lugar, Primeiro lugar. o sindicato. O uso Perfeito. racional. É o que a gente espera naturalmente, né? Sim. O uso racional e técnico do recurso do sindicato, que é escasso, né? O dinheiro é um recurso escasso mesmo e você tem que ter racionalidade e tecnicidade para priorizar. E esse terceiro pilar, que das entidades médicas, foi uma iniciativa do Max, de diplomacia mesmo. Ele conseguiu
juntar o Conselho Regional e a Associação Médica Brasileira. Em busca de quê? Ele não queria mais resolver um problema de precarização do trabalho médico hoje e daqui a 6 meses o mesmo, e a gente infinitamente ficar resolvendo as mesmas coisas porque não tem consistência, não tem efetividade, não, em muitas situações não tem efetividade da atuação E da quando você junta todo o ciclo de representatividade, talvez você tenha maior robustez nessa luta, né? Aí você vê aquele gap entre o que eu digo, a gente está o tempo todo dizendo eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz. E na prática, as precarizações, os atrasos, os problemas de saúde vão continuar perpetuando. né? Isso é o verdadeiro problema. O grande desafio, e o pessoal às vezes me pergunta, qual é o grande desafio do sindicato médico? Eu disse, cara, fazer uma coisa que seja eficaz, que fiz aqui, resolveu, vai ficar resolvido e a gente vai olhar outra coisa. Como é que faz isso? Né? E Como é que E um dos motivos é porque nós temos entidades médicas que, às vezes, por questões políticas do líder, que se coloca acima da entidade, ele não acha que a entidade tem que vir em primeiro lugar, não quer negociar com as outras entidades e resolver os problemas em conjunto. Porque tem problemas que o sindicato ele pode ir até aqui, mas a partir dali ele precisa do conselho. Claro. Os 3 andarem juntos, talvez consiga muito mais. E é engraçado, né, que tem problemas que são necessários e úteis, né? Sim. Eu acho que tem problema que eu não quero consertar porque faz sentido ter problema. Exatamente. Né? Faz sentido e é bom ter problema porque eu ganho visibilidade, faz sentido aqui para mim. Em qualquer entidade médica. E esse é um grande problema, você usar isso como um trampolim. E aí faz um marketing pessoal ali dentro do sindicato durante 3, 4 anos e depois vai lá e se candidata a deputado estadual. Então, aí é isso que eu instigo aqui, que eu provoco. As lideranças estão realmente atentas ao diagnóstico correto do problema? Estão buscando tratar esse problema com consciência, com tecnicidade, com profissionalismo, com ética? Sim ou não? Por quê? Porque na prática, você e eu estou há menos tempo no sindicato, mas na prática a gente vê a permanência dos mesmos, às vezes, os mesmos problemas. E das mesmas pessoas, às vezes, né? E a sociedade, às vezes, acha que está tendo uma progressão de resolução e não está. Luigi, como é que você, né, e o Max também, vê o médico? Ele vê esse problema ou ele não tá ligado nas entidades? Ou existe um distanciamento da gente médico, do chão de fábrica, digamos aqui, com as entidades que estão aqui no céu, né? no suprassumo, que são as autoridades médicas? O distanciamento é gigante. E o profissional médico ele está tão envolto e preocupado com a sobrevivência, naquele sistema precário que ele foi inserido, que muitas das vezes ele não sabe nem sequer qual é o papel de cada uma das entidades. E às vezes quando ele enfrenta um problema, ele procura a entidade incorreta. Bacana. Importante isso. Imagine. Talvez seja um pecado das próprias entidades serem tão ausentes, né? Exatamente. Imagine um cidadão, seu José. Ele sai de manhã de casa, acorda preocupado, tem 3 filhos, né? Toma um café rápido porque precisa deixar os filhos na escola para ir trabalhar. E deixa os filhos na escola, resolveu aquilo, e ele vai caminhando ou no seu transporte, pensando, meu Deus, como eu queria chegar no meu trabalho, ter uma estrutura boa para trabalhar, né? Queria receber meu dinheiro em dia, dar um conforto para minha família, né? Queria ver as pessoas se beneficiando de tudo isso que eu escolhi para minha vida. Esse seu José pode ser qualquer profissional, mas é um médico também, que é igual a qualquer ser humano, que tem essa necessidade de cuidar da sua família, que tem a necessidade de tomar o café da manhã antes de trabalhar, que tem desejos de fazer
um trabalho eficiente, duradouro, dá aquele retorno social que até uma universidade pública ele recebeu e tudo. Cara, E aí desculpa, vai. ele tem essa história. E aí chega a sua entidade médica lá e ela tem duas perspectivas para chegar lá. Ela pode chegar lá e ela não quer fazer nenhuma escutatória com as suas demandas. Ela quer divulgar que foi ali, né? E tem a entidade médica, tem um líder que quer chegar lá e quer escutar mesmo. Quer saber o que está acontecendo, quer entender. Esse líder é que eu acho que vai mudar a saúde do. Você fez uma comparação que eu achei muito legal, cara. Porque, assim, quando você fala, né, do trabalho médico, os outros profissionais olham para a gente de uma forma completamente diferente, né? É tipo, o que é que vocês estão reclamando? Sim. Né? E insisto, né, essa comparação que você fez, colocando todo mundo no mesmo barco, é extremamente salutar, né? Quando o médico sai de casa, ele sai com as mesmas necessidades que qualquer outro profissional deveria sair, qualquer desejo de alimentar a sua família, bem ou mal, né? Ganhando mais ou ganhando menos, os anseios são os mesmos, desejos são os mesmos, e os problemas talvez sejam os mesmos, né? Acho que você foi muito feliz nessa comparação. E eu muito feliz. Dizer que às vezes eu chego em casa de noite e digo, rapaz, eu trabalhei tanto que eu não tenho mais tempo nem para me indignar. É isso. É isso, né? Mas eu acho que essa construção, né? E acho que é um problema não é só né, acho que hoje o povo brasileiro está nessa inércia por isso, né? A gente realmente tem que sustentar um Estado caro, pesado, está sendo pesado para a gente que a gente não tem mais coragem nem de se dignar. Que nos esgota, né? Cada dia mais. Cada dia mais. E eu acho que até um artifício do poder público para manter-nos em silêncio, manter-nos na ataxia, né? A gente está aqui parado, na inércia, flutuando nesse mar de indignação, só que a gente não consegue nem levantar a voz para isso, né? Vou puxar agora isso aqui e trazer. Você falou, Luiz, de como Marx atuava como líder, né? Sim. E de como isso é importante, né? Eu tive a oportunidade de estudar um pouco sobre o Marx. O Marx está no sindicato desde estudante, né, cara? Isso, desde o primeiro semestre. Pelo que eu vi, li de algumas entrevistas e tal, era um sonho seu fazer parte do sindicato. E como foi, então, para esse menino que sonhava, primeiro, em ser médico, segundo, em ser presidente do sindicato? Como é que foi ser presidente do sindicato? Rapaz, para mim, foi uma das maiores realizações da minha vida. Porque quando eu ingressei na medicina e eu me deparei já de cara com um programa Mais Médicos, toda aquela situação, toda aquela circunstância de possível destruição da medicina, e eu comecei a frequentar Brasília, comecei a frequentar os lugares para discutir a medicina, e aí a convite, na época a presidente era a doutora Mayra, convidou para criar o sindicato estudantil, e eu estava no primeiro semestre e comecei a participar do sindicato e ter esse conhecimento. Eu vislumbrei eu passar uma vida inteira, além de atuar como médico, devolver uma parte do meu trabalho como médico para a sociedade e para o médico na defesa da saúde pública, na defesa de uma medicina de qualidade, na defesa de uma formação médica de qualidade. Então eu tinha vários projetos. Não imaginei que iria acontecer tão cedo uma eleição para a presidência do Sindicato dos Médicos. E para mim, eu acho que foi o clímax da realização. Assim, eu me senti altamente realizado e honrado, né, de poder ter sido eleito presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, que hoje é um dos sindicatos mais fortes do país, né? E aí,
Luigi, como é que foi ser liderado pelo Marx? Acho que você deu uma pincelada aqui, mas como é que foi isso? O Max é um cara que, eu já disse, é um líder servidor, né? O Max, o poder dele vem do cuidado. E o olhar do Max, desde os funcionários, dos colaboradores, foi um olhar sempre muito acolhedor e de respeito, de valorização, de deixar o espaço, de entender, né? Tu chegou com toda humildade para conhecer todos os setores, conheceu todos os colaboradores, deu espaço para os colaboradores. O Max, eu acho que ele entendeu que ele não sabe tudo, né? Não conhece todas as áreas e que a função e a melhor liderança dele seria dar autonomia para cada especialista exercer seu ofício, sua profissão. E é o que eu também acredito, que eu até penso na regra de Pareto, né? 80% do sindicato, para mim, são aqueles especialistas. Sim. Grande parte do sindicato é o setor jurídico, né? A gente come briga e come desafio, aceita desafio do estado todo, às vezes do país todo, e tá lá os especialistas, as advogadas, todas de camisa Corridas. aguerridas, dispostas a brigar e brigam. E eu, eu defendo, inclusive, que 70 a 80% da força do sindicato são os colaboradores. E você deu esse exemplo de respeito, de autonomia, de valorização. E não tem mistério, Dover. Para essas pessoas se entregarem, darem o melhor de si, elas têm que estar bem. Elas têm que estar respeitadas, têm que se sentir valorizadas. E o Max é isso, ele fez isso. Ele não nunca deixou que o ego dele pisasse ou fosse maior do que os colaboradores e nem do que o sindicato. O Max entende, o meu jeito de ver, o Max entende que o sindicato é uma instituição que tem processos fortes, que é uma instituição forte e que vai existir além de mim. Perfeito. Eu vou ficar lá, fazer minha contribuição e vou sair. 2, O 4 sindicato anos, claro. deve continuar forte para defender a categoria médica, que é muito maior do que eu, né? Uma sociedade. A categoria médica não é só a categoria médica. São nossos vizinhos, nossas famílias, nossa sociedade toda que precisa disso. É. Então tá tudo ligado com tudo. E o Max, ao meu ver, enxergou isso. E aí, como é que foi para essa entidade, né, perder essa liderança, né? Infelizmente, para a doença de BC, né? O Max teve que se retirar aí no meio do mandato, praticamente, né? Sim. Como é que foi isso? Como é que foi essa transição e o rearranjo do sindicato? É, existem duas visões de condução do sindicato, sabe, Delvin? E a visão que eu acredito tá meio isolada hoje, né? Então, sem a liderança do Max, ficou mais difícil. Ficou mais difícil. Inclusive, para manter a estrutura do sindicato dos colaboradores, né? Esse ano a gente perdeu uma boa parte dos colaboradores, né? Acho que 30%. Teve que se enxugar a máquina, Se porque enxugar. E tá desafiador. Tem sido bem desafiador. aquele sentimento de poder, Porque, assim, a liderança do Max é o contrário da liderança narcisista, sabe? O narcisismo institucional, que é muito comum a gente ver, inclusive na política, né? Uhum. Ele, ele usa, cara, a entidade como espelho do seu ego, né? E se acha acima da instituição, se acha acima das outras pessoas. E isso tanto não é bonito de se ver, como traz um impacto no resultado da instituição, né? Como traz impacto na credibilidade da,
dos associados, da sociedade. Talvez não traga tanto, porque a nossa comunicação é muito genial, sabe? Uhum. Trabalha muito bem. Inclusive, a gente tem uma colaboradora que é Espetacular. exímia em branding, né? Que é o fortalecimento da marca, e eu acho que o trabalho dela é maior do que qualquer outro que já fizeram para fortalecer o nome do sindicato. Nossa. Então é isso. São visões diferentes de liderança que eu acredito tem sido difícil de convencer. Entendi. E como é que foi, Max? Ter atingido o clímax tão rápido, né? Esse sonho daquele menino lá de estudante de medicina, presidente do sindicato, algo que a gente vê que você fez com amor, perder isso, né? E assim, obviamente, ter um diagnóstico de uma doença rara, desafiadora em todos os aspectos. Antes de mais nada, como é que tem sido essa experiência para você, de sair de um cuidador, de um cara que decidia, de um grande líder, de um cara que era espelho, né, que era exemplo, continua sendo, obviamente, mas sai do foco do holofote, né? E como é que tem sido para você essa etapa da sua vida? Olhe, foi muito desafiador, principalmente no início. A primeira coisa, quando você tem um diagnóstico difícil, como médico já é difícil você dizer para o paciente. Claro, E como médico é mais difícil ainda você receber. com certeza. Você receber o diagnóstico difícil. Porque quando você recebe um diagnóstico dessa monta, e principalmente porque eu não tive só o diagnóstico da doença de BC, eu tive de forma catastrófica o diagnóstico de vasculite do sistema nervoso central, que é grave, progressivo e causa diversas repercussões no paciente. Então, para mim foi muito difícil lidar com isso, porque modificou toda a minha estrutura pessoal e familiar. Porque eu saí de todo um planejamento Claro. profissional, cheguei aonde eu queria, que foi na PEFOS, que foi no SAMU, bem reconhecido no SAMU, que foi na presidência do Sindicato dos Médicos do Ceará, que eu sonhava em chegar nesse posto. E aí, quando eu consegui tudo, eu vou parar na UTI, recebo todos esse diagnóstico, tive AVCs, tive várias complicações, cheguei a ser entubado em uma das internações, que foi uma das mais graves, e isso gerou para mim todo um conflito pessoal de reestruturar mesmo. O que eu vou poder fazer agora? E aí, quando eu me deparei com uma situação que era também irreversível e que, a partir daquele momento, eu teria que me afastar não só do Sindicato dos Médicos, mas teria que me afastar da medicina. Tive que me afastar da medicina, do Sindicato dos Médicos, de tudo que eu estava fazendo e começar a replanejar uma vida fora da medicina, foi mais difícil ainda. Como que eu consegui colocar o pé no chão? Através da própria medicina, que foi quando entrou os cuidados paliativos. E aí, entrando o pessoal dos cuidados paliativos, eu comecei a ter uma noção melhor da realidade, uma noção melhor do que eu ainda sou capaz de fazer e perceber que eu posso fazer mais do que eu imaginava, mesmo que não seja dentro do que eu queria, mas eu posso fazer mais do que eu imaginava. E isso e a partir daí eu tive que criar toda uma estrutura. E ainda estou reorganizando a vida inteira, né? Tudo, né? Financeiro, vendeu a casa, eu lembro. Vendi casa, dei fim em carro, fiz vaquinha, enfim, que de tudo já aconteceu esse ano para poder
tentar driblar aí as dificuldades e os problemas. Mas você sabe que é inspirador, e falo isso de coração mesmo, porque acompanho as suas redes sociais, e aí você é muito atuante, não só do ponto de vista político, isso é interessante, você ainda tem tempo para olhar para a classe médica, né? Isso mostra a grandeza do líder que o Luiz falava, né? Mas lá também você conta um pouco dos bastidores da sua vida, né? Como foi a recuperação, eu vi alguns vídeos, você, né, com grande limitação de movimento, tendo algumas crises convulsivas, né? Claro que eu não quero aqui puxar essa parte, mas assim, eu quero louvar a sua grandeza de espírito, a sua coragem, né, a sua hombridade, porque provavelmente a maior parte das pessoas usaria isso como um lamento e deixaria isso tomar a vida, né? E você não. A energia que você emana aqui é radiante, né? O riso, né? A alegria, a verdade que você transmite para a gente, ela é realmente contagiante, né? A gente não está frente a ninguém com limitação aqui. O Luiz falou, você está se achando lento, você é lento é mais rápido que nós dois juntos aqui. Então, assim, o que eu tenho a te dizer, cara, assim, de verdade, você é inspiração para muita gente, né? De verdade. Você está aqui hoje para que mais gente te conheça, para que você consiga inspirar mais gente, né? Sua história me tocou, me toca, né? Te ver todos os dias no Instagram me fortalece, me inspira, me faz dizer não tenho que reclamar, vou seguir adiante, vamos para frente. Tem dificuldade? Todo mundo tem. E vamos para frente, vamos encontrar o que a gente pode fazer de melhor. Então, assim, de coração, ter você aqui engrandece demais a nossa casa, engrandece demais a nossa vida, de verdade. E ouvir o Luiz falando isso como líder, né, me faz me perguntar assim, será que a gente ainda tem esse líder em alguma entidade aqui no Ceará? Faz falta, né, Luiz? E essa liderança, tudo isso que tu está falando, exige coragem, né? Porque diariamente a gente tem alguns caminhos a seguir e a decidir. Tem um caminho fácil, que nem sempre é a verdade, e tem o caminho que você pode enfrentar um desafio e que pode ser a sua verdade, e que às vezes por medo, que é natural do ser, que é a humanidade também, é natural do ser humano, você ficar na zona mais confortável. E o Max, ele tem coragem de escolher a verdade. Ele tem Isso coragem foi tema, inclusive, de um vídeo dele, né? Foi muito bacana mesmo, né? Aí, nada a ver. O que é verdade, Max? Você se enfrentou a verdade? E ainda busca enfrentar. Porque eu penso que a verdade é aquilo que a sociedade tem o direito de receber e o direito de saber. Por mais que eu não goste, por mais que você não goste, por mais que aquela pessoa que eu admiro ou aquela pessoa que me colocou me ajudou a chegar em determinado lugar e eu possa ter alguma dívida de gratidão ou alguma coisa, mas a verdade ela vai ser sempre a verdade, por mais que desagrade a todo mundo. E a gente deve buscar isso, tem que ser o foco da nossa vida. Então, quando eu fiz aqueles vídeos, muita gente me perguntou, Max, mas por que você brigou com o sindicato? O que foi que aconteceu? Não, não aconteceu nada, eu não briguei com o sindicato. Eu apenas acho que o médico cearense e a sociedade cearense merece saber a verdade. E o dia que eu não puder falar mais, eu quero que alguém olhe e lembre assim, aquele cara não fala mais, mas um dia que ele falou E a fala a verdade. verdade. Pesado, né, cara? Isso é muita força, muita força de espírito, né, cara? E aí eu vou trazer aqui outra coisa, né? Você disse que você está se redescobrindo, tá descobrindo o que você pode fazer, né? Parece que se comunicar é algo que você faz muito bem, né? Sim, E essa é uma tendência aí? Você acha que é uma tendência. você descobriu
eu descobri a partir desse, desse tempo a comunicação. Hoje eu tenho uma live que eu faço todos os dias. Ela já é voltada mais para o lado espiritual, da oração, porque eu também sou uma pessoa de muita fé, de muita Você religiosidade. é espírita, né? É, eu sou espírita Legal. kardecista e a fé e a espiritualidade, ela sempre me conduziu desde a minha infância. Então eu tenho essa parte e tenho outros projetos, outros planos de futuramente fazer outras coisas, outros movimentos nas redes sociais e ocupar o meu tempo e os meus propósitos com isso. Como é que você vê, como é que vocês veem o papel das redes sociais hoje, tanto no movimento sindical, como na luta, né, da classe médica aí por melhores condições, por justiça na saúde, digamos assim? Olhe, é importantíssimo, porque hoje nós temos muitas lideranças médicas e não médicas fortes que valorizam o profissional médico, né? Aqui nós temos você com o seu programa, temos outros profissionais médicos com programas de finanças, de liderança, de empreendedorismo, de várias coisas. Como Abel Salazar dizia, um médico que, que só medicina sabe, nem medicina sabe. Sabe. Então a gente vê médicos surgindo aí como grandes comunicadores, como grandes influenciadores em várias áreas. E pessoas não médicas também, né? A gente tem um grande nome aqui no estado do Ceará, que é a Natália Varela. Sim, Inclusive, querido. beijos, Natália, que me apoiou demais no meu período de doença, assim, me visitou demais no hospital e que faz programas e que faz coisas voltadas para a valorização do profissional médico e profissional de saúde. Ela, não sei se você sabe, fez o fechamento da segunda temporada do Medicina, né, que saiu no dia antes do troféu check-up, que é maravilhoso, que eu estive lá. E que vai ter agora, quinta-feira, Exatamente, novamente. exatamente. Isso. Então, isso faz com que a medicina seja colocada em destaque, que os problemas da medicina sejam colocados em destaque e que o médico seja instruído da forma correta. Não com sensacionalismo, com fake news, com problemáticas é, é, Y, Z e que não resolvem nada. Com dancinha de TikTok. Com dancinha de TikTok, não. Mas profissionais sérios que têm feito coisas importantes e de grande valor. E Fortaleza, nossa, é sensacional. Tem se destacado com os diversos podcasts de profissionais médicos que estão se destacando aí. É verdade. Luigi, trazendo um pouco para você pessoalmente, né? Eu sei da sua trajetória de vida, sei de como foi, né? Alçar esse voo que foi a medicina, não foi fácil, né? Para você especialmente, vindo de uma família humilde, mas um coração gigante, tremendo, um cara que passou pelas melhores universidades do país, né? Residência no Rio Grande do Sul, né? Pô, acho que você faz muita falta lá, mas ainda bem que você voltou, né? A gente já conversou várias vezes sobre isso, né? Sobre o papel da medicina como um transformador da realidade social, né? Você acha que falta a gente propagandear isso para os novos médicos? Você acha que os novos médicos estão perdendo um pouco dessa essência da digamos assim, da realidade social que é o trabalho médico, do impacto que o nosso trabalho tem na sociedade? Não estou falando do social de simplesmente social mesmo, do impacto de quando você faz a boa medicina, isso impacta na vida de uma comunidade, né? Você acha que faz falta? Dúvida. Resgatando aqui a pergunta da rede social, que como em qualquer situação onde há pessoas, né, pode ser usado para um objetivo bom, né, e bom eu digo
modificar positivamente a vida das pessoas, né? E bom socialmente. E às vezes o interesse pessoal é tão forte que você começa a escolher pequenos desvios para chegar nesse interesse, e daqui a pouco você está fazendo alguma coisa que não tem mais nem sentido. Talvez até no começo você achava que queria aquele objetivo, né? O que eu tenho visto nas redes sociais e os médicos com quem eu converso? Tem havido sim a banalização da informação médica, do trabalho médico, da dignidade do ser humano. Tem sim havido. E eu não sei por que, às vezes, a mim me parece, pode ser uma falha minha de percepção, essas manifestações são maiores do que as pessoas que estão ali e o objetivo dela é o objetivo da dignidade, da cura do ser humano, da empatia, sabe? E eu escuto isso de muitos amigos e médicos, sim, que gostam de verdade da medicina e que não iriam fazer isso que eles veem nas redes sociais. O que que eu acho? Já te disse isso. Eu acho que tem que fazer. Cara, você que é um radiologista respeitado, estudioso, comprometido com a medicina, eh, ama o que faz, você tem que fazer também, né? Max tem essa pegada espiritual, que tem o sentimento do ser humano, que é um líder servidor. Ele precisa também mostrar essa verdade, entendeu? Para contrabalançar. Claro. Então, assim, eu sou contra proibição, né? Eu acho que a liberdade de expressão tem que ser respeitada. É delicado dizer, não, eu não gosto de escutar isso e eu não quero que você faça, Claro. né? Mas eu acho que os que têm o compromisso com o ser humano também, que o foco é aquele, claro, você precisa sobreviver, você precisa pensar em ganhar recursos, precisa pensar em crescer, óbvio, faz parte. Mas essa pessoa que a gente olha e diz: esse cara ama o que faz, ama o ser humano e quer entregar o melhor para aquele ser humano, ele também precisa estar ali na rede social e precisa aprender a fazer. Tem que ocupar esse Tem espaço, que porque ocupar senão esse é o espaço. charlatão quem faz, né? O Exatamente. charlatão é quem ocupa, né? É isso. Essa é que é a verdade. Desenhando aqui um pouco o futuro, né? Porque a gente falou, né, do passado de vocês, a gente falou do presente da medicina, e o que é que vocês veem, né? De desafio? Como é que vocês veem o futuro da medicina? A medicina brasileira hoje, ela enfrenta o seu momento mais crítico. A fase mais crítica que a medicina brasileira poderia enfrentar, ela está vivendo agora, Por quê, Max? que é o momento em que está vindo ataque de todos os lados. A gente tem um ataque político que tende a justificar os seus problemas em cima do trabalho do médico, o interesse da precarização do profissional médico até para baratear essa mão de obra para o sistema. A gente vê problemas vindo de dentro, que são lideranças que não deveriam estar ali, naquele lugar, que elas precisam ser revistas, elas precisam ser mudadas. Mas eu tenho muita esperança porque eu vejo pessoas como o Luigi, eu vejo pessoas jovens saindo da faculdade com interesse, com vontade, com desejo de melhoria. Eu não sou a única pessoa do mundo que deseja a melhoria da medicina. Existe outras, muitos jovens, muita gente que estão com uma longa carreira desde a faculdade aí dentro do sindicato. O sindicato estudantil ainda funciona. Existe um movimento estudantil a nível nacional na Federação Médica Brasileira de estudantes que são comprometidos, que eu tive a oportunidade de conversar com eles quando eu viajava para esses congressos. Eu era de estar no meio
Da da turma jovem. turminha, para poder ver essas lideranças jovens. E eu vejo que tem muitos jovens com potencial para o futuro, que serão presidentes de sindicato, que serão presidentes de conselho. E eu espero que eles continuem com a essência que eles têm dentro da faculdade, que é a Entendi. essência Essa de gana, né? Show. transformar, de trazer um novo para a medicina. A gente não pode fazer o que foi feito, tirar o sindicato de uma garra com uma justificativa política e jogar em outra Em outra garra. garra. Não, Perfeito. a gente precisa tornar o sindicato independente, autônomo, e que essa máquina continue funcionando, independente de quem esteja lá. E nós temos jovens para fazer isso, e a minha esperança é que isso pode acontecer com a medicina. E talvez sim, seja basta a algo, conscientização. e talvez seja algo simples de fazer, né? Talvez seja o primeiro passo e algo simples de fazer, né? É reorganizar as entidades médicas, nossa representatividade, né? Que o médico tome realmente as rédeas disso, né? E efetivamente trazer representantes, né? Trazer entidades que façam girar a medicina para o bem da medicina. Isso. E conscientizar lá na base. Eu achei muito fantástico. O pessoal de Sobral, o coordenador do curso de medicina de Sobral, eu vou me desculpar porque minha memória tem perdido muita coisa, mas o coordenador do curso de medicina de Sobral, ele chamou a gente na época porque ele quis levar para o estudante de medicina o conhecimento do que era o conselho, do que era o sindicato, do que era a MC. Nossa. E ele fez um evento obrigatório em cada mês com o presidente de cada entidade. Eu fui até Sobral para poder levar o que era o sindicato. E eu acho que essa conscientização sendo feita lá na base, no estudante de medicina, a gente vai conseguir captar lideranças fortes, lideranças realmente comprometidas e que vai fazer com que essas entidades sejam entidades fortes e comprometidas com o médico e com a sociedade. Luigi, segundo passo, Exame Nacional dos Médicos. Dover, tu perguntou do futuro da medicina, eu só linko com inteligência artificial. Excelente. Não, então vamos linkar isso aí que é interessante, né? Porque assim, o que é que você vê, né, nessa dicotomia? Tecnologia e humanidade, né? O humano, Será eu que acho existe que nunca uma. vai ser substituído, né? O médico, esse olhar, esse contato não vai ser substituído, mas eu vejo a inteligência artificial como uma coisa benéfica para a medicina e que vai otimizar e vai agilizar e vai facilitar e vai democratizar o acesso da, da ciência de ponta para todo mundo, né? Então a gente não vai falar inteligência artificial, tecnologia ou humanidade. É tecnologia mais humanidade, né? Acho que essa é a mensagem interessante. E aí, linko com a tua pergunta do exame, né? Eu sou liberal. Eu sou, Nós somos, né? eu protejo o empreendedorismo, eu acho que tem que ter iniciativa. Por um lado, pode ser contraditório isso, eu defendo isso, eu adoro ver o sucesso das pessoas, do empreendedor, eu vibro quando vejo alguém ter uma ideia, que tem coragem de arriscar o seu patrimônio e vejo isso também na área de estudo e a medicina não é diferente. Mas vai precisar haver algum mecanismo que tire as pessoas que não se importam em prejudicar em prol do benefício financeiro. Essas pessoas vão precisar Ser banidas, né? ser Não sei se banidas. afastadas, né? Ir para outra profissão. E não só médico, né? O engenheiro também precisa fazer um prédio que as Direito. pessoas que não caia, né? Sim. Então, o Brasil precisa dessa força, de que eu acho que é a verdade, de fazer a coisa certa e não colocar em risco a vida das pessoas. Todas as profissões, inclusive a médica.
eu respeito, tem muito jovem que quer mesmo fazer medicina, quer entrar numa faculdade, quer experimentar ali fazer medicina, mas ela precisa passar por algum filtro que a gente passou, né, na nossa época, vestibular e a faculdade, que era Selecionava mesmo, né? que era difícil mesmo e tinha que virar a noite estudando e tem que ter um mecanismo que respeite a sociedade, que diga a vida é mais importante e que selecione essas pessoas. E eu acho que o Brasil vai caminhar para isso, né? Com a inteligência artificial que todo mundo está mexendo e que vai ter mais informação e que vai usar essa informação de uma maneira positiva para proteger a sua sociedade, De proteger a vida. proteger a vida. Excelente. A gente já está aqui com mais de 1h30 de programa, de conversa. Eu falei para vocês que o negócio flui naturalmente, né? Não precisava Sim. ter aquele nervosismo, nem querer fugir, né, Luiz? Você viu aqui o negócio. Então, o que é que vocês querem deixar aí como recado para as novas gerações? Últimos recados aí para a galera que está vindo, que está vendo a gente. O que é que vocês têm a dizer para eles? Para o futuro da medicina? O que eu tenho a dizer é que a medicina, independente de qualquer circunstância, vale a pena. E que ela precisa ser defendida como um bem de grande valor e de grande importância para a sociedade. E o papel do jovem médico para, além de praticar a medicina, é defender uma saúde pública de qualidade, é defender um sistema suplementar de qualidade, é defender um sistema privado de qualidade, é defender que as pessoas tenham acesso à saúde da forma como elas quiserem e que essa forma seja de qualidade, com médicos bem formados, com médicos bem qualificados e com entidades médicas fortes que defendam o interesse da categoria médica e defenda o interesse da sociedade, independente de partido político, independente de quem está lá na frente, no poder político, independente da circunstância política que o país esteja enfrentando. E nós temos jovens com essa capacidade, nós temos jovens com esse pensamento, e eu desejo de todo o coração que os jovens eles se empenhem e já comecem a pensar sobre isso desde a sua formação. E que a universidade também faça esse fomento de E que conscientização a do sociedade jovem médico. também participe dessa formação, fiscalize E cobre. e cobre. Verdade. O sindicato médico, os sindicatos, né? Ele tem a prerrogativa de ter uma ação política, mas ele precisa, os dirigentes, os envolvidos com o sindicato precisam saber que o sindicato é suprapartidário, porque a categoria médica é suprapartidária e a sociedade é suprapartidária. Quando você polemiza alguma coisa, alguém se prejudica. E medicina é vida, e vida prejudicada não é uma coisa boa, né? Aí eu vou fazer meu recado, Duva. É um link com a primeira história que eu contei sobre a decisão de ser médico todo dia, né? A afirmação de eu quero ser médico todo dia. Que todo dia, quando eu faço uma sedação com o paciente, quando eu faço o meu ofício, eu decido se eu vou usar um medicamento adequado, eu confiro o medicamento, eu uso material estéreo, eu individualizo cada paciente, escuto cada paciente e essa decisão a cada dia molda o que eu vou ser amanhã e o que eu vou ser no futuro, o que eu vou mostrar para a minha família, o que eu vou mostrar para os meus amigos. Então, a decisão de ser médico é a decisão também, talvez, de fazer um Brasil diferente. Que a cada dia você tem algumas escolhas. E você pode escolher aquela opção que nem sempre é a mais fácil,
mas que vai moldar o seu caráter para transformar a sua sociedade, a sua tribo, o seu país. E a gente precisa disso. Eu sei que tem muita gente assim, mas às vezes não é fácil. Mas a gente precisa fazer a escolha certa para construir esse futuro que a gente Deseja. quer e acredita. E a gente sai todo dia de casa para isso, para construir essa sociedade. Bom, né, diante dessa aula, né, a gente entende que os desafios são tremendos, né? A briga entre quantidade e qualidade na formação médica, a busca por uma representação mais ética, mais focada no coletivo, né? Mas que aí sempre, infelizmente, está à mercê de decisões próprias, de necessidades intrínsecas, né, de necessidades políticas, infelizmente. O desafio de usar a tecnologia com humanidade, né, no nosso dia a dia. A necessidade constante de unir uma classe que normalmente é uma classe que é tendencialmente, né, tem uma tendência ao individualismo. O cenário que a gente contou aqui hoje é extremamente complexo, né? Tem uma complexidade sem tamanho, os desafios são todos ligados. São desafios de estrutura, desde o Sistema Único de Saúde, estrutura na formação, são desafios éticos na nossa representação, na nossa clínica, na nossa relação com a indústria. São principalmente desafios humanos, na nossa relação médico-paciente, na saúde dos próprios médicos e no papel da medicina na sociedade mais justa. E aí eu quero deixar uma provocação que vocês já iniciaram, né? Falando do dia a dia do Luigi, né? O que é que a gente, como médico, pode fazer individualmente no dia a dia? O que é que a gente pode fazer para construir uma prática uma prática médica que realmente honre o paciente e que mantenha aquela chama acesa que é a nossa paixão por cuidar, né? E parafraseando o Max, o que é que a sociedade pode fazer para fomentar uma medicina de qualidade e que a sociedade entenda que a medicina de qualidade é uma sociedade mais justa, né? Se você gostou do nosso conteúdo, clique. Se você achou que o que a gente discutiu aqui faz sentido, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe. Isso vai fazer com que o YouTube entenda que isso é um conteúdo relevante e mostre isso para mais pessoas. Muito obrigado, foi um presente ter vocês aqui e até o próximo episódio do Medicina Ilimitada. Beijo grande, fiquem com Deus. Um abraço.